Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Animados? Todo mundo no gás? Olha só, nós estamos aí com a prova Polícia Rodoviária Federal, né? Animadíssima, ansiosa também, confesso. Ó, nós temos aí já todas as disciplinas que vocês podem estudar, né? Nós temos aqui, assim, excelentes conteúdos liberados aí para vocês. Inclusive, já vou te falar, tá? Ativa aí as notificações do canal, porque só conteúdo bacana, que aí você vai ficar por dentro toda vez que a gente liberar alguma coisa aqui para você, né? Se você não está acompanhando aí o ao vivo direto, se você não está maratonando o canal do Monster, ativa aí as notificações, que aí no intervalo entre uma atividade e outra, você dá lá uma olhadinha e fica por dentro de tudo que está acontecendo, o que está sendo cobrado, como é que está sendo aí essa situação, né, de pandemia, adia, não adia, abre concurso, não abre concurso, quantas vagas, edital, o professor Davi sempre trazendo aí os editais, assim, de fora a fora, né? Estuda o edital de cabo a rabo e traz tudo mastigado para vocês. Aluno Monster é assim, só tem o trabalho de engolir, porque o que a gente pode, a gente entrega mastigado. Olha só, ainda nem me apresentei, né? Professora Carlinha, tô aqui para falar de ética com vocês, tá? Hoje nós vamos falar aqui de ética no setor público ou ética no serviço público, tá? Quero sempre trazer boas dicas para vocês, te ajudar aí nesse caminho rumo à aprovação. Me conta aí de onde é que você tá me assistindo, se é a sua primeira vez em concurso, se você já tem aí uma longa caminhada, se você está querendo mudar aí de ramo, se você já é concursado, se não. Fala para mim aí qual que é a sua situação com o concurso público, beleza? Ó, ética no setor público, o ano é o quê? 2020, tá? Nós vamos falar o quê? Especialmente aqui para a PRF. Tem aí para você os nossos Instagrams, já te falei para assinar aí o canal, para seguir a gente, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo. O que eu quero falar para você hoje, especificamente, é esse aqui, ó. O decreto 1171 de 94, que inclusive eu sempre brinco nas minhas aulas. Por quê, gente? Que tem aqui, ó, 171 no nosso decreto justo de ética. Pelo amor de Deus, é brincadeira, não é? Isso aqui é para tirar qualquer um do sério, mas tô brincando. É só pra gente não esquecer mesmo que isso aqui se refere à ética, né? Não tem nada a ver, é só uma piadinha interna. Mas é o seguinte, decreto 1171 de 94 é o quê? O Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Ah, professora, mas por que eu tô estudando isso? Porque é o seguinte, esse código, ele vem ali balizar todas as condutas do servidor. Quando tem um outro código de ética, ele é usado, mas ele nunca pode ir de encontro às normas, né, ao que já está descrito nesse aqui. Então, esse código, ele é um código, assim, de muita importância. Por quê? Porque ele vai determinar ali, inclusive, a elaboração de um código de ética menor ou melhor, mais completo que seja. Mas ele vai servir de parâmetro para tudo que for determinado ali, tudo que for discutido para todos ali os servidores, tá? Ele é para o quê? O Poder Executivo Federal, de forma o quê? Obrigatória. E para os outros, de forma facultativa. Então, na falta de um outro, é esse aqui que a gente vai utilizar, beleza? Então, é por isso que a gente sempre estuda o Código de Ética. Porém, antes da gente entrar aqui, entender a estrutura do código, de eu falar algumas coisas sobre ele para você, eu preciso que você entenda comigo que a diferença de ética e moral. Eu não trouxe aqui uma tabelinha, mas você pode construir aí essa tabelinha nas suas anotações, de maneira que, a partir do momento que eu for falando aqui para você, tá? Vou falar algumas situações e aí você constrói essa tabelinha no seu caderno. Por quê?
Porque ética e moral, pessoal, é um assunto que cai sempre, tá? Não cai, despenca. A banca adora, aliás, as bancas, toda banca gosta desse tema, tá? Por quê? Porque parece muito óbvio, as pessoas não dão importância, as pessoas, mas isso aqui se eu ler lá vou conseguir entender. Até vai, mas se trocar um i por um ou, uma palavrinha assim, mal encaixada, inclusive intencionalmente, porque a banca gosta é disso, e aí o candidato que não está atento, o candidato que não estudou, que não viu isso aqui, ele escorrega, e aí a nota dele, ó, né, ladeira abaixo. Então tá, então hoje nós vamos falar especialmente aqui do decreto, mas antes nós vamos falar de ética e moral, beleza? Ética e moral, elas não se confundem, tá? Você nunca vai marcar qualquer situação que dê a entender que ética e moral, elas são a mesma coisa, tá? Elas podem se complementar. Por quê? Porque a ética, ela é o estudo ali das várias morais que existem. Por quê? Porque moral, ela tem a ver o quê? Com o local que o indivíduo está inserido. O que é moralmente aceito no seu trabalho pode não ser moralmente aceito no trabalho de uma outra pessoa. O que a sua família aceita como legal, como, nossa, isso aqui é bacana demais, a gente adora fazer isso. Outra família não aceita, entendeu? Então, assim, a gente tem aqui uma moral que seria, assim, mais geral e a gente tem moral ali de pequenos grupos, tá? O índio tem o costume dele, pessoas comuns, assim, têm os costumes deles, quilombolas têm os costumes deles, e aí, a partir daí, você consegue compreender que moral é uma coisa e que ética é outra coisa, tá? Ética é o quê? Teoria, princípio, é universal, ela vem te falar o quê? Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. Ela responde pra gente o porquê de determinadas coisas, porque nem tudo que eu quero, eu posso fazer. E nem tudo que eu posso fazer, eu devo. Por quê? Porque às vezes ali na minha comunidade, ali naquela sociedade onde eu estou inserida, eu não posso agir daquela forma, porque senão eu vou ali contra as normas ali já impostas e eu posso cometer ali, ter uma atitude antiética. Quando a gente fala de ética, a gente tem aqui a pessoa que ela é ética, que é quando ela anda de acordo com tudo ali que está determinado. A gente tem a pessoa aética, que ela tem ausência, né, do conhecimento, de entendimento. E a gente tem a pessoa antiética, ela sabe de tudo aquilo ali que está imposto, de tudo aquilo ali que está determinado, mas ela não está nem aí com nada, ela vai e faz e pronto, e que se lasque tudo aquilo que foi imposto. Então, percebe que a gente tem aí 3 sujeitos, né? Ético, antiético e aético. Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos. Ela já consegue compreender algumas coisas. Se eu falar para ela, olha, isso não pode por causa disso, disso e disso, ela não vai fazer, né? Ela já tem vergonha, ela não sai de calcinha lá na porta da rua. Mas eu tenho uma outra filha que ela tem 1 ano e 8 meses. Ela já não tem esse senso de vergonha. Ela pode arrancar a fralda dela lá no portão e ficar lá completamente nua na rua e não... Para ela não faz diferença nenhuma. Então você percebe que eu não consigo cobrar da mesma forma de pessoas diferentes. Porque a minha filha de 1 ano e 8 meses, ela não sabe o que é costume, ela não sabe o que é princípio, ela não sabe o que é valor, ela ainda não sabe. Mas todos os dias, de uma maneira lúdica, a gente ensina isso para ela enquanto família. Então, o que a gente tem feito desde quando ela nasceu até o dia que ela fala, olha, mãe, tô casando, ou mãe, tô me mudando, o que a gente vai fazer? Moldar nela os nossos usos e costumes, a nossa moral, tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Eu e meu marido aprendemos com os nossos pais. Então tá, ética é o quê? Uma teoria, ela busca a reflexão daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, porque eu não posso, porque eu não devo, tá? A ética, ela é universal, ela é uma palavra que deriva do grego, do ethos, tá? A palavra, né, certa, correta, escrita é ethos.
Não tem necessidade, mas eu vou colocar aqui para você, ó. Ethos, do grego. E a moral é moralis, tá? Ela já vem do latim, é outra história. Mas a moral, ela tá ligada, eu coloquei uma setinha aqui justamente para isso, ela tá ligada, tá? À prática. A prática de quê? A condutas. Há várias condutas. A moral, eu vou escrever aqui para você, ó, ela é a conduta da regra, tá? A gente tem várias regras impostas aí pela nossa sociedade, tá? Cada local... Deixa eu apagar esse R, esse E aqui que ficou muito ruim. Aí, ó, pronto, regras. Conduta da regra, tá? Então, tá. A ética, ela vem explicar pra gente o quê? Por que eu não posso fazer determinadas coisas? Olha, você não pode, né? Já entra aqui, ó, na nossa reflexão. Você não pode fazer, porque aqui, olha, o meio em que você está inserido, a comunidade que você mora não aceita isso como correto. Por exemplo, os países árabes aí, mulher lá, não sei dizer se são todos, né? Como é que é a cultura deles lá, mas lá as mulheres elas andam cobertas. Tem alguns lugares que a mulher geralmente anda de preto, não sei o porquê disso. Quem é que escolheu, quem é que determinou aquilo como correto? Aqui não, aqui mulher pode andar seminua se ela quiser e tranquilo. Ninguém vai olhar e falar qualquer coisa, apesar que a gente sabe aí dessas questões do machismo, etc, etc. Mas eu digo assim, ninguém vai falar para ela, não, você tem que vestir burca, porque aqui a gente não tem isso, né? Aqui na nossa região, no nosso país, a gente sabe que de vez em quando é noticiado aí em alguns jornais que tem homem que tem mais de uma esposa e que elas convivem muito bem. Ok. Mas aqui não é legal, não é permitido que o homem ele tenha várias esposas. Né? Legalmente falando, perante a lei, isso não existe. O direito ainda não alcançou esse sujeito, não. O dia que falecer, igual o Mr. Catra. Lembram do Mr. Catra? Mr. Catra, ele tinha um monte de filho e mulher de tudo enquanto é jeito. Como é que ficou? Eu fico pensando nisso. Como é que ficou o inventário do Catra? Por quê? Porque o direito não previu aquela situação. Porque legalmente falando, a gente casa uma vez. Eu posso até me divorciar e me casar de novo. Mas eu, enquanto esposa, eu posso ser esposa de uma pessoa. Eu não posso ser esposa de 2, 3, enfim. Isso por quê? Porque aqui, a nossa sociedade, o local que a gente está inserido, a nossa prática, a conduta das nossas regras é assim. E se eu fizer, vai acontecer alguma coisa comigo? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente sabe que tem locais, como eu falei, é noticiado aí de vez em quando, que fulano de tal tem não sei quantos anos e aí tem 2 esposas, 2 irmãs e etc. Mas aí o que acontece? Via de regra, né, a nossa conduta, o nosso costume é assim que a gente se porta. Então, você consegue compreender aqui a diferença de ética para moral, que ética é teoria, que ética é o estudo das morais, que o que é moralmente aceito no meu trabalho não é no seu, o que é moralmente aceito na minha cidade pode não ser na sua e vice-versa. Outro exemplo que eu gosto muito de dar, trajes de banho. Aqui na minha cidade a gente tem um shopping, inclusive está fechado, né? Nessa pandemia está uma situação assim horrorosa. Loja fechando, a gente não sabe como é que vai ficar, quando é que vai reabrir, mas enfim, a gente tem um shopping aqui. Lá no shopping, a gente quando vai, né, quando ia, aliás, as pessoas estavam assim, com trajes normal, parecia assim que a pessoa tomou banho, se vestiu para ir ali passear, quer estar bonito ali no shopping. Agora, quando você vai no shopping de cidades litorâneas, você encontra gente com chinelo havaiana, com chinelo de dedo, às vezes em traje de banho, assim, com uma saída de praia, né? Porque as pessoas também têm um pouco de vergonha, mas assim, com uma saída de praia, você percebe que a pessoa às vezes saiu da praia, bateu a areia do pé e foi pro shopping. E tá tudo certo, ninguém liga com isso. Ninguém vai te barrar na porta.
Aqui eu não sei se me barrariam na porta, mas eu também nunca experimentei, nunca paguei para ver. Não tô afim de passar essa vergonha, né? Mas assim, ainda que não me barrem na porta, vão me olhar assim, ó. Essa menina tá doida? O que essa mulher tá fazendo assim, gente, no shopping? Eu, hein? Então, assim, são situações pequenas, mas que são diferentes para cada lugar, beleza? Então, eu acho que aqui ficou claro, né? Se você não entendeu, você já fala aí para mim, tá? Manda mensagem para mim e fala, professor, ó, entendi nada não, esse negócio de ética e moral tá me confundindo. Mas o que você precisa pensar? Porque, como eu falei, não é um assunto que cai, é um assunto que despenca, tá? Banca adora cobrar. Por quê? Porque é um assunto que geralmente as pessoas não dão muita importância. Mas aí você vai lembrar, ética é o quê? Reflexão, teoria, é universal, porque ela estuda todas as morais. Por que todas as morais? Porque existem várias. Moral a gente define de acordo com os usos e costumes de qualquer tipo de sociedade. A gente tem a nossa sociedade aqui no bairro onde a gente está inserido, no estado que a gente está inserido, na região, no país. Então, assim, o que não é moralmente aceito para mim pode ser moralmente aceito para você. O que não é legal, o que não é aceito para você pode ser para mim. O que na minha empresa não é permitido, talvez na sua seja, por uma questão de quê? Mera liberalidade, de uso e de costume. E aí o costume, ele é o quê? Temporal, ele muda de acordo com o período ali que a gente está vivendo, né? Uma situação aqui para ilustrar essa questão de mudança aí de comportamento, de costume, de uso e de costume. A própria pandemia, ela tá assim, do meu ponto de vista, tá? Você pode até não concordar comigo. E você tá coberto de razão também, se você não concordar. Olha só, ela tá mudando a forma das pessoas adquirirem produtos, das pessoas comprarem as coisas, sim ou não? Eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, porque agora tá todo mundo investindo no e-commerce, no entregar. Um dia desse, um estagiário lá do escritório, ele comprou uma TV numa terça, na sexta-feira ela já tinha chegado, pensa. Antigamente você comprava, o negócio demorava 10 dias, 15 dias, enfim. Mas olha só, hoje eu consigo comprar pela internet tranquilamente, mas eu também gosto de comprar fisicamente, presente no local. Agora, para minha avó, para o meu avô, isso é inadmissível. A minha avó, ela não compra online, minha avó não tem nem telefone. Agora, pensa as minhas filhas. Elas já vão achar isso assim, natural, é comum. Como assim, gente? Minha avó, minha bisavó não comprava online? Sério que isso não existia? Meu Deus, como é que vocês faziam naquela época? Então, assim, as coisas vão ficando ultrapassadas e elas vão mudando naturalmente com o curso ali dos anos. Com o passar dos anos, algumas coisas vão caindo em desuso e tudo bem, as coisas vão se transformando. Se é assim, ok, mas agora quando você age fora do que é determinado, do que é combinado ali pela sua sociedade, aí você vai fazer essa reflexão que a ética traz pra gente. Nossa, mas será que foi legal essa minha atitude? Então, assim, toda vez que cair uma questão que você percebe que envolve ética e moral na prova, você vai lembrar disso, tá? Ética é teoria, é reflexão, é uma coisa universal, tá bem assim, amarrado ali. A moral não, a moral é prática, é a conduta da regra, é aquilo que a gente aprende e que pode ser diferente para um outro grupo da mesma idade num local diferente, porque está ali intimamente ligada àquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida e ela vai mudando de acordo ali com o passar do tempo. Conseguiu compreender aqui? Me fiz clara para você? Entre ética e moral, consegue saber que não é um caminhão de japonês, que não é a mesma coisa e não vai errar isso na prova? Promete para mim que não? Então tá, nós vamos passar aqui agora para o decreto, porque se você já sabe a diferença de ética e moral, tranquilo de compreender aqui. Não vou falar tudo sobre o decreto, porque seria muito tempo, nós já temos aí alguns minutos de aula, tá? Não quero me estender muito, quero deixar um gostinho de quero mais para você, até para você ter curiosidade e ir lá dar uma pesquisada nos nossos cursos, que são, assim, excelentes, né? Então, ó,
Temos aqui uma equipe top, tá? Monster Concurso, professores um mais gabaritado que o outro, só fera, para poder te ajudar aí rumo à aprovação, tranquilo? Então faça favor para mim. Se não inscreveu, se inscreve, vai aparecer aí o sininho para você em algum lugar da tela, para você não perder os nossos conteúdos, que tem muito conteúdo bacana aqui de graça para você. Mas se você tem condição, se dá para fazer um esforcinho, vai lá e adquire o nosso material. Por quê? Porque o nosso material lá no cursinho é completíssimo, tá? Tem aula, tem PDF, tem questão com resposta, algumas questões com justificativa. Você não vai ficar na mão, até porque lá você tem a opção do contato direto ali com os professores. Inclusive, eu já vou te falar o seguinte, segue lá nas redes sociais, manda um oi para a professora e se tiver ficado alguma dúvida, você me fala lá que não entendeu que eu vou tentar te ajudar, tranquilo? Então, vamos lá, ó. O decreto, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem as regras deontológicas, que são o quê? Princípios. E a gente tem no segundo tópico lá, numa outra seção, os princípios. Ah, então o código tem princípios e princípios, professora? Sim. Só que essas regras deontológicas, que são princípios ali, eles são os princípios que soam mais como um toque, sabe? Como uma dica ali para o nosso servidor. Então, por isso que eu falei para você que não adiantava nada a gente vir para o decreto sem você saber o que é ética e o que é moral. Compreendeu? Então, a gente tem aqui as primeiras regras ali do nosso decreto como um toque, como uma dica, meio que num tom assim explicativo. A diferença deste tópico aqui para esse aqui, né, para a próxima sessão, é que nessa outra sessão, onde fala assim, princípios, eles estão assim num verbo de imposição, tá? Então, ali, o servidor deve, ele tem, tá? Como princípio, ele tem que fazer daquela forma, então a diferença está ali no nosso verbo, tá? Você vai perceber isso quando você pegar o decreto e dar uma lidinha. Inclusive, promete para a professora, tá? Que você não vai para a prova sem ler o decreto, tá? Aí o seguinte, depois disso a gente tem vedações e aqui, olha, na sequência, as comissões, que eu não coloquei aqui, que é sobre a comissão de ética ali. As vedações aqui nada mais são do que as proibições. O decreto vem falando para a gente o que o servidor não pode fazer. Será que ele pode fazer tudo? Como é que é? Então, o decreto ele traz ali um rol do que não pode ser feito de forma nenhuma. No último aqui, vem falando para a gente sobre a comissão de ética, sobre como que a comissão ela vai punir. Ela vai poder exonerar o nosso servidor? Ela pode aplicar censura, tá? Então, o que acontece? O nosso decreto, ele foi editado numa época em que estava todo mundo desacreditado ali com tudo, tá? O servidor público, ele já tinha uma imagem assim de marajá, morcego, não faço nada, vou lá trabalhar e quero meu salário no final do mês. Era essa a imagem que a sociedade tinha do servidor. Então, o presidente da época, o Itamar Franco, o que ele fez? Falou, não, de forma nenhuma, vou fazer o seguinte, vamos mostrar para a sociedade que não é assim, que o servidor ele tem deveres, ele tem princípios, ele precisa observar uma série de coisas, inclusive vamos mostrar isso para o próprio servidor. Falou, não, meu filho, você não pode fazer o que você quiser, que isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Então, foi lá e editou o decreto 1171 de 94 e colocou essas seções aqui nele. Falou, olha, aqui a gente tem as regras deontológicas que eu vou te tratar aqui, vou falar para você sobre os princípios, mas assim, de uma forma mais carinhosa, sabe, mais com jeitinho, e aí você vai conseguir entender o que pode, né, como é que você deve agir, o que a sociedade espera de você enquanto servidor. E aqui nos princípios, eu já estou te falando assim, de uma forma mais imponente, eu já estou te impondo as situações, olha, tem esse princípio, você tem que observar, porque se você não observar, a gente tem aqui as situações que são proibidas, né, as vedações, as proibições ao servidor, e se isso acontecer,
aí a gente vai precisar acionar a nossa comissão de ética, tá? Vai apurar ali aquela situação e, inclusive, você pode sofrer uma censura. E nós, enquanto prestadores aqui de serviço, né, para a sociedade, a gente pode, inclusive, cair ali num dano moral, a gente pode causar um dano moral. Você sabia que não pode ter grandes filas? Tá lá no código, tá lá no decreto, né, no Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Se tiver grandes filas, é uma situação que pode ali insurgir e ser levantada essa questão do dano moral. Então, editado esse decreto, né, passado ali para os nossos servidores, assim, o presidente acreditou que acabou com aquela situação de que não, o servidor faz o que quer. Não, a gente tem um manual. Isso aqui é um manual que vai te ser entregue quando você for empossado, quando você estiver lá na atribuição do seu cargo. Você vai saber o que pode e o que não pode ali dentro da sua repartição. Então, olha só. A gente falou a diferença de ética e de moral. Eu espero que tenha ficado claro para você. E eu falei para você sobre a estrutura do decreto e dei aqui esse exemplo aí das filas e falei um pouquinho do dano moral. Para não ficar muito chato, não ficar uma aula muito longa, eu queria combinar com você da gente parar por aqui e eu voltar depois numa aula e falar para você ponto a ponto do nosso decreto. Quais são as regras deontológicas? Quais são os principais princípios? Quais são as vedações, professora? E essa comissão de ética, como é que funciona? Qualquer servidor pode ser? Então, a gente tem uma série de pormenores, tá? Se você conseguiu entender, parabéns para você, você tá muito bem. Vai lá, faz as atividades, procura as atividades e saia na frente, tá? Agora, se você ficou com alguma dúvida, se você não conseguiu compreender, já falei, eu tô à disposição. Pode mandar uma mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Ainda que você não tenha adquirido o nosso curso. Agora, se você, além de alguma dúvida ou além de uma curiosidade a mais, tá em condições de fazer um pequeno esforço e adquirir o nosso curso, não pense duas vezes, tá? Não pense duas vezes, porque você vai ficar muito bem assistido. Agora é o momento, tá? De fazer esse investimento, sabe por quê? Porque se deixar para a última hora, você vai ficar para trás, porque é muito conteúdo. E ética, por exemplo, é uma disciplina que, assim, são muitos tópicos, mas eles são todos pequenininhos, é tranquilo de ver, tá? É um mal necessário. Não pode ver só o que você gosta, tem que ver as coisas que não são tão legais assim, mas vale a pena. Por quê? Porque isso vai te ajudar a subir com a sua nota, tá? Isso vai te ajudar a sair daqui para lá. Por quê? Porque tem muita gente, como eu iniciei falando, que não dá tanta importância para a nossa disciplina, porque acha, um trem bobo desse, senso comum, o que eu marcar lá vai ser tranquilo, eu vou ler, eu vou conseguir compreender. E não é assim, tá? Como eu falei, a gente tem a questão da teoria, que é essa aqui, e tem outros tópicos também, que são tão teóricos quanto esse. Mas olha só, a gente tem um decreto. Você vai conseguir ler, vai conseguir compreender tudo que está no decreto sozinho, de boa? Maravilha! Ou você prefere que a gente te entregue tudo mastigado no ponto de só engolir? Então, se você é aí desse segundo time, tá? Se você é time entregar mastigado, só engolir, eu quero facilidade, eu quero tranquilidade para eu conseguir estudar, um edital esquematizado ali, as aulas todas bonitinhas de acordo com o edital. Então, vem com a gente, tá? Faz um esforço lá, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha aqui no YouTube com todas as notificações aí ativadas, para você não perder nada. Por quê? Porque tem muito conteúdo relevante, muito conteúdo gratuito. Se você não está podendo adquirir, não tem problema, que você não vai ficar para trás, beleza? Então, a gente fica combinado assim. Eu volto e falo para você todos os pontos aqui que são mais relevantes. Eu também não vou poder fazer tudo aqui no YouTube, porque senão os meus alunos, né, quem adquiriu o curso vai ficar assim, ué, professora, mas peraí,
Tudo que você fez aqui, você fez lá? Não fiz. Não fiz tudo que eu faço na nossa aula, eu não posso fazer no YouTube. Por quê? Na nossa aula a gente tem material, tem questão com resposta, tem questão com justificativa e tem, sabe o quê? Spoiler. Eu coloco sempre um spoilerzinho lá no rodapé para fazer um link ali, às vezes, com a disciplina de Direito Administrativo, ou às vezes para poder trazer ali ao entendimento do aluno aquilo que realmente é relevante sobre aquela expressão que a gente está tratando ali. Então, assim, a gente tem um material muito completo que vai te ajudar muito, beleza? Então, ó, fica com Deus, bons estudos, tá? Vamos junto aí, rumo à sua aprovação, independente da forma como você escolheu estudar, se vai ser aqui com a gente pelo canal do YouTube, como eu falei, muito conteúdo bacana, ou se você vai adquirir lá o nosso curso, mas manda um oi pra mim lá nas redes sociais, vou ficar muito feliz em saber que você está estudando com a gente. E se ficar qualquer tipo de dúvida, estou à disposição, quero te ajudar e nós vamos juntos rumo à sua aprovação, beleza? Aqui é Monster, aqui é tudo nosso e nada deles. Vamos nessa!